meus queridos irmãos e irmãs aqui presentes, nesta casa que sempre me recebem com tanto carinho. Boa noite também e olá ao pessoal que nos acompanha também pelas ondas da internet, na Rádio Nova Luz, a Rádio Espírita Nova Luz, os que nos ouvem ou os que nos veem no YouTube também. Que sejam todos, neste momento, recebidos com a mesma alegria que vocês nos recebem, com a alegria de Jesus e com a paz que emana de Deus. Começando o nosso ano, hoje, 5º dia do ano de 2020, uma virada de década, uma nova década, em que muitos depositam suas esperanças para a transformação de um mundo melhor. Afinal, temos vivido e convivido com muita coisa ruim, com muitas tragédias, com situações e problemas inimagináveis nos últimos anos. Passamos por um 2019 de grandes mudanças e também de importantes acontecimentos. E depositamos neste ano, em 2020, nessa nova década, mais uma vez, as nossas intenções para um ano melhor. Afinal, no Réveillon, demos feliz ano novo para todos aqueles que são importantes para nós. Feliz ano novo, meu amigo. Feliz ano novo, pai. Feliz ano novo, mãe, irmão, esposa, filhos. Feliz ano novo. Tenha um feliz ano novo. Mas como é que teremos, de fato, um 2020 diferente dos outros anos? Como, de fato, é que poderemos ter um feliz ano novo nessa nova década que se inicia? Porque o ano novo nada mais é do que um fechamento de um ciclo para início de um novo. Neste dia a gente comemora que mais uma vez a nossa terra, onde a gente vive, completou o seu ciclo em volta do astro Sol, do seu astro maior dessa galáxia, para que pudéssemos então comemorar essa volta. Instituímos que o calendário seguiria ela. Calendário, data, horas, coisas criadas pelos homens para que pudéssemos ter um norte. Imagina se a gente não tivesse o ontem ou hoje no nosso pensamento, como ontem dia 4, hoje dia 5, amanhã dia 6. Imagina falar assim, que dia que você nasceu? Eu falei, não sei o que é dia. Que dia que eu posso ir na sua casa? Dia? Como assim? Vai daqui um tempo. E a gente nunca teria condição de ter uma agenda, uma marcação. Então definimos datas para que pudéssemos entender quando e como as coisas acontecem. E damos grande importância para essa data, onde esse ciclo se fecha e outro se inicia, e nela vamos fazendo promessas. 2020 eu vou ser fitness, vou começar a academia, vou começar o regime, vou começar o curso de inglês, vou começar o curso a frequentar o centro com mais assiduidade. Obrigado, que palavra bonita que eu tinha esquecido. Com mais assiduidade, vou frequentar assim, certinho, vou vir no curso, vou ajudar no trabalho. 2020 eu vou fazer tantas coisas que o ano vai ser pequeno. Mas a gente fez isso em 2018 para 2019. Quando virou 2018 para 2019, a gente prometeu também que ia fazer o regime, que ia fazer a dieta. Em alguns casos ela durou, está até hoje fazendo. Em outros passou-se uma semana e eu acho que deu problema na meta. O que acontece? Que nós, seres humanos, definimos metas das quais a gente mesmo não vai conseguir cumprir. Qual é o problema? Afinal, nós somos seres feitos de vontade. Aquilo que tem vontade a gente faz. Aquilo que nos dá na telha, que fala assim, eu quero fazer isso hoje, eu vou lá e faço. É a vontade que nos levanta da cama de manhã. Mentira, é os boletos, né, gente? É a vontade que nos levanta da cama de manhã. Porque quando a gente acorda e a gente pensa, eu tenho que trabalhar, é porque eu tenho vontade de trabalhar, porque do trabalho eu vou receber uma gratificação monetária que eu preciso dela para ter meus confortos na minha vida. Não dá para comprar chocolate sem ir para trabalhar. Não dá para ir no cinema sem ir trabalhar. Então a vontade de ter algo em troca é que me faz levantar da cama. E quais são os desafios então para o povo espírita, ou mesmo para o cristão, ou para quem quer ter um feliz 2020? Se na hora de definir nossas metas de vida, por exemplo, de fazer uma academia ou de fazer um regime, nós colocamos elas como milagrosas. A gente nunca foi na academia,
comeu até a lua, o que podia a gente comia, e aí do nada eu vou passar a ir na academia todos os dias, vou passar a comer só salada, fruta e beber água, acabou, não como arroz mais. Comi 26 anos na vida, de hoje para frente eu não como. Então eu estou mudando drasticamente a minha vida. Mudança drástica é fácil, gente? Até para um menino nascer aqui na terra, para nascer um menino ou uma menina, para nascer uma criança, se demora 9 meses de gestação. O normal. A gente sabe que existem pessoas mais ansiosas que nascem mais cedo. Eu, segundo a minha avó, nasci de 8 meses. Dá para ver pelo jeito que eu sou meio agitado. Mas seria 9 meses para a formação completa. Então, se para chegar uma pessoa no mundo e precisa de planejamento, para essa pessoa continuar vivendo também precisa. Afinal, não dá para eu chegar aqui agora e falar assim, eu vou mudar tudo que eu tinha do ano passado para frente, agora para 2020, porque eu não vou conseguir. Esse é o problema com as nossas metas de vida e com as nossas metas de felicidade. Porque muito mais difícil do que fazer uma academia é perdoar o meu irmão. Muito mais difícil que começar um regime é eu ser mais assíduo no trabalho da caridade, porque me desgasta. Ir lá puxar um pezinho na academia, fica doendo o braço, mas aí no outro dia eu vejo que ele está um pouquinho maior, eu vejo que a barriga está um pouco menor, nossa, que maravilha. Mas quando eu faço o trabalho da caridade, que talvez o retorno vai vir só depois, na cabeça da gente, que é só depois que eu morrer, porque é assim que a gente foi criado, que a gente precisa trabalhar aqui, para na outra vida, né, para depois que morrer você ter direito a alguma coisa. Então esse pensamento nos faz ficar um pouco assim, será que compensa? Será que eu tenho que fazer? Qual que é a diferença da moral do Cristo, de quando Ele aqui esteve e nos deixou, para os dias de hoje? A palavra de Jesus, tem alguma diferença de quando Ele falou para hoje? Não tem. Tirando a diferença da língua, porque nós falamos português, lá se falava línguas bem antigas que muitas nem se falam mais hoje, de tradução. Mas as palavras que Jesus deixou aqui na terra são as mesmas até hoje. O evangelho não mudou. Se a gente for mais um pouquinho para frente, se a gente pegar o evangelho segundo o Espiritismo, o livro dos Espíritos, que com 162 anos, dele para cá, no livro dos Espíritos mudou alguma coisa? Kardec fez uma ediçãozinha ali para aumentar um pouquinho de questões só porque ele achou que na primeira tinha ficado faltando algumas, mas disso para cá são edições após edições, traduções após traduções da mesma palavra. O que mudou então de Jesus ou de Kardec para nós? Nós somos um povo muito diferente daquele, mas muito mesmo. A época de Jesus tínhamos pessoas que talvez não tinham o estudo que a gente tem hoje, mas e que em geral não tinham a facilidade que a gente tem hoje. Se falasse para nossos bisavós que eu ia colocar uma mensagem aqui, ela ia sair lá na China, rapidinho assim, ó, no piscar de olhos, ele ia falar que a gente está fazendo bruxaria, porque nem fax não existia. Eu falo fax, talvez alguns mais novos aqui vai falar assim, o que é isso? Que bicho que é esse aí? Porque a molecada de hoje já nasceu na era do WhatsApp, que é só assim, ó, já está lá de lá, aí faz uma subiadinha, assim, e aí chegou no celular de lá. O que mudou da época de Jesus para cá, essa tecnologia, chama-se imediatismo. Conseguimos as coisas muito mais fáceis. Antigamente, para fazer um trabalho de escola, aí os meus colegas professores podem dizer melhor, o professor passava um trabalho, a gente ia num livro gigantão, enciclopédias, eu não vou falar o nome porque é marca, né, para a gente não fazer propaganda, mas tinha uns nomes bonitos, né, começava com B e terminava com Arça, e que tinha uns 9, 12 volumes e que você tinha que pesquisar naquele trem daquele tamanho para poder fazer um trabalho de escola. Hoje a meninada já vai lá no Google, eu coloco o tema, já tem um trabalho pronto se eu quiser, eu não preciso nem mudar muita coisa, eu mudo o nome de quem entregou e entrego o meu. Brincadeiras à parte, mas temos muita facilidade no imediato, mas o imediatismo pode ser um problema para a nossa vida. Hoje a gente vai no médico quando adoece, só quando está muito ruim, porque o primeiro lugar que a gente vai é no Google, a gente clica lá e procura assim, ó, o que eu tenho, eu estou sentindo isso, isso e isso, de lá você tem desde uma unha encravada até um câncer, no mesmo sintoma, geralmente tudo que você procura lá é o máximo que você vai ter, e aí eu já vou no médico com aquilo, ó doutor,
eu estou sentindo isso. Ó, você está com uma dorzinha no estômago. Ah, você está com uma gastrite. Não, eu li no Google que eu tenho que remover o estômago. Porque teve uma mulher assim lá na Áustria que teve isso, e assim. Já vamos com o diagnóstico pronto. Nós acostumamos com o imediato, com os segundos de uma pergunta para uma resposta. Essa é a diferença da época de Jesus para cá. Os apóstolos de Jesus foram treinados e ensinados a falar e a escrever, para que pudessem, quando Jesus deixar a mensagem dele para nós, para a próxima geração. E hoje, se a gente for escrever uma carta, a gente tem dificuldade, porque a gente acostumou a falar lá no WhatsApp com figurinha. Em vez da gente responder aquele texto daquele tamanho, eu mando uma figurinha que está agora na moda, que resume tudo que eu queria falar numa figurinha só, em uma imagem. Lá antigamente, para você se referir a uma pessoa, o pessoal falava de vós me ser, a vossa mercê. E a gente resumiu para vós me ser, depois para você, e a gente que é aqui lá de Catalão, perto do Triângulo Mineiro, que mistura Goiás com Minas, a gente fala só ser. Isso é errado? Não. Isso é ruim? Não. É a facilidade das nossas vidas. Estamos facilitando as nossas vidas. O problema é quando o imediatismo, essa facilidade, vem para o lado ruim. Porque aí é assim, ó, se eu vou para o trabalho da caridade, mas aí acontece um problema na minha casa, a dor chega, a doença chega, ou o problema chega, mas eu estou sendo caridoso. Eu fiz agora, ainda não recebi, o que está acontecendo? Um simples oi, como vai? Se a pessoa demora, a gente acha que tem um problema. Então, o primeiro desafio para nós, para esse 2020, é vencer os problemas da tecnologia. Porque apesar dela trazer as vantagens, que são imensas, muita gente a usa para o mal. A gente começou o ano com notícias de guerra, como se nos anos passados não tivesse notícias de guerra, mas começamos o ano com uma notícia que virou moda, vamos dizer assim. A gente já convive com a guerra do Oriente Médio há gerações. Essa diferença de entendimentos religiosos existem desde a época de Jesus, porque os samaritanos não se davam bem com os galileus. Entendimentos religiosos. E aí agora começamos um ano com a notícia de ataques. E a gente começa a ficar preocupado. Nossa, 2020 já começou com um problemão. E aquelas promessas de feliz ano novo, de ter um bom ano novo, a gente já começa a trazer negatividade para ela. Porque em vez de eu aproveitar essa tecnologia para estreitar relações, não, eu aproveito ela para fazer piada, para brincar ou para divulgar discurso de ódio. Nossos adolescentes, a cada dia que passa, são acometidos de doenças que antes não existiam nem nos adultos. Porque o estresse, que é o mal do século 21, a depressão, antes era doença de quem é mais velho, quem está lá no emprego que exige muito da mente. E hoje é um problema que é vivido nas escolas por crianças e adolescentes. O que fez para que isso saísse dessa classe e chegasse nessa? É uma questão para a gente refletir. Porque hoje, devido ao imediatismo, a necessidade do pai e a mãe trabalhar, de todos precisarem trabalhar para manter uma casa, para manter um conforto, talvez temos crianças se tornando órfãos de pais vivos, criadas pelo WhatsApp, criadas pela tecnologia, esperando o imediato, porque elas se acostumaram com o imediato da tecnologia, elas já nasceram nessa era. E nós que somos um pouco das eras passadas, eu talvez um pouco menos, alguns um pouco mais, acostumados ainda com outras situações, não percebemos os problemas dessa década, desse século, ou talvez desse ano de 2020 que chega. Muito mais do que o problema invadir a nossa casa, ele invade a sociedade. Quando a gente, por exemplo, numa publicação tranquila lá no Facebook, no Instagram, numa rede social, que alguém vai lá e coloca assim, ó, eu estou procurando pessoas para doarem cestas, estou com as cestas, eu quero gente para receber. Aí um vai lá e acha que aquele trabalho é alguém tentando se promover. Ah, mas esse aí vai virar candidato. Olha ali, ó, já está se promovendo lá no Facebook. Foi-me feita uma pergunta no final de semana, como que deveria ser a divulgação do Centro Espírita, do trabalho de caridade.
É um desafio para 2020 nosso também. Nós estamos numa doutrina nova. 162 anos é muito pouco. É muito pouco. Falando de um evangelho que está aqui na terra, pela nossa contagem, há 2020 anos. Do evangelho de Jesus. Que também é muito pouco para a gente pensar na imensidão da eternidade que a gente vive. Porque somos seres imortais em evolução. Muito pouco tempo. Estamos ainda engatinhando nas esferas da evolução. Estamos no segundo degrau de evolução, no planeta de provas e expiações. E precisamos trabalhar muito e divulgar essa doutrina, não é para que ela seja a doutrina aceita por todo mundo, para que ela se torne a verdade absoluta, porque o Espiritismo não tem esse interesse. Kardec não criou a doutrina espírita para que ela fosse a verdade universal ou a verdade absoluta. Não codificou a doutrina para que fosse. Os espíritos não tinham essa intenção no momento de ditar o livro dos espíritos, no momento de ditar as obras mediúnicas. A intenção era para que se desvendasse o que era misticismo, para que se tivesse respostas para as perguntas das quais a gente não tinha, as quais o povo ainda não estava pronto para saber. Quem nunca se indagou por que uma criança que nunca fez nada para ninguém nasce numa cadeira de rodas? Ou às vezes nasce sem o cérebro, ou às vezes nasce sem a vida. Como que um bebê que não fez nada para ninguém, e a doutrina espírita vem para consolar, vem para explicar, vem para trazer respostas. A divulgação dela tem que ser feita. O problema é quando eu divulgo a pessoa e não o ato. Essa foi a indagação. Como que eu divulgo sem que eu possa me comprometer como doutrinário, como pessoa que segue o Espiritismo? Temos que divulgar sim, que tal lugar está fazendo sopa, que o centro está recebendo bens não perecíveis para fazer cesta básica. Tem que ser divulgado que o centro espírita está fazendo, não que o Jefferson está fazendo, o seu Paulo está recolhendo. É claro que a pessoa tem força, porque quando fala o nome do seu Paulo, todo mundo respeita. Não respeita? Quando fala o nome do seu Paulo, todo mundo respeita. Mas quando fala assim, é o centro espírita que está fazendo, respeita mais ainda, sabe por quê? O trabalho do centro espírita é conhecido pela caridade, pelo consolo. Quantos não nos procuram? Eu estava falando com o seu Paulo e o Alessandro, ali antes de começar o trabalho. Quantos não nos procuram no momento da dor, no momento do sofrimento, no momento em que as suas vidas estão no limite do desespero, e chegam aqui para ser atendidas. O consolo tem que chegar. E o nosso desafio é como vamos receber essas pessoas, esses irmãos, que muitas das vezes só querem o remédio e não querem a cura. Porque nós somos imediatistas e queremos tudo agora, para o momento. E nós precisamos da cura que demora. Porque nós estamos arrecadando erros de eras. E muitas das vezes nos considerando melhores do que os outros. Eu estou no centro espírita, já foi me revelado o que eu precisava saber, eu li o livro dos espíritos inteiro, não tenho mais dúvidas, sou melhor do que todo mundo. Não é espírita. Esse não pode ser chamado de espírita. Olha como Kardec define quem são os verdadeiros espíritas. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar suas más inclinações, pela transformação do eu. Kardec pergunta aos espíritos, na verdade, no livro dos espíritos, quem são, se eu posso considerar que só existem espíritas dentro do centro espírita? E eles respondem que vai ter muito mais espírita fora do centro do que dentro. Porque todo aquele que segue as palavras de Jesus, que ama o próximo e trabalha a caridade, pode ser chamado de espírita, incondicionalmente se acreditar que existe vida após a morte ou não. Porque ele domou as suas más inclinações e ele trouxe para si a transformação moral. Este é o momento de união. Quando a gente começa o ano de uma notícia de guerra religiosa, de idolatria, porque um acredita em Jesus, o outro acredita que Jesus não era o Messias, que Maomé que é o profeta, o outro que é Abraão, o outro que é Moisés. No momento que eu crio diversidade não, no momento que eu crio problemas pela diversidade de pensamento ou de crenças, é que eu crio o meu problema para o ano. Então qual é a solução para isso? A união. Que eu respeite os colegas de outros templos, de outras denominações.
Quantas vezes não deparamos com pessoas assim, ó, você é espírita? Sou kardecista. Como se eu quisesse defender, porque constantemente somos associados com pessoas que talvez estão aí fazendo mal, como se dentro do centro não tivesse pessoas que fazem o mal. A gente tem pessoas fazendo mal em todos os lugares, em todas as religiões, em todas as crenças e até os que não têm crença. Como a gente também tem pessoas fazendo bem dentro do centro, dentro da igreja evangélica, católica, candomblé, umbandista, seja o que for, como temos pessoas fazendo bem que nem em Deus acreditam, fazendo muito mais do que nós, que talvez venha aqui, sento aqui no banco, escuto palestra após palestra e não coloco em prática o que eu ouço. Um outro desafio para o espírita e para o cristão: trabalhar em prol do próximo, trabalhar na caridade. Do centro espírita, aqui dentro tem trabalho de varrer o chão até ser presidente. A gente estava brincando agora há pouco, viu, mas seu Paulo? Esse trabalho não exige faculdade, não existe escola, não exige escola, ele exige vontade. A pessoa, quando tem vontade de trabalhar, não interessa se ela talvez não sabe nada, mas ela se prostra a aprender. Muitos veem, às vezes a gente falando aqui, fazendo palestras por aí afora, e fala, nossa, mas tão jovem fazendo palestra, mas é prodígio. De maneira nenhuma. É problema demais do passado. É porque a bagagem das outras vidas está pesada e a gente precisa trabalhar. Trabalhar desde novo, porque uma vida só não vai ser suficiente para recuperar. E o microfone é aberto para todo mundo. Ah, eu queria falar um pouco lá no centro. Vem falar, o convite é aberto. Mas vem também ajudar. Eu não sei falar, Jefferson, eu não sei falar em público, mas eu sei receber o pessoal dando uma boa noite lá na porta. Que venha, que trabalhe, seja onde você quiser, mas que faça a caridade. Nós estamos constantemente procurando soluções para nossas dores e não entendemos que a solução para nossas dores é o trabalho. Cabeça vazia é oficina do mal. A ocupação, o trabalhar, nos influencia a sermos melhores, porque quem trabalha não tem tempo para coisa errada. Aquela história da formiguinha e da cigarra é muito verdade. Porque a cigarra trabalha e não tem tempo para... Aliás, desculpa, a formiguinha trabalha e não tem tempo para ficar cantando igual a cigarra que fica só cantando. Mas na hora que o inverno chega, a formiguinha ajuda a cigarra. Olha a verdade numa simples fábula. Porque tem muitos que estão trabalhando, enquanto muitos só chegam aqui recebendo. Mas vamos continuar trabalhando e recebendo, porque essa é a moral do Cristo. Cristo se ajuntou de pessoas simples, de pescadores, de pessoas comuns, sem estudo, e eles são na maioria os evangelistas do livro mais vendido de todas as eras, a Bíblia. Essas pessoas simples. Então não tem engrandecimento do cargo do presidente ao faxineiro. Não existe, porque não tem hierarquia. Existe controle, método? Existe, porque afinal a gente não pode chegar e falar assim, ó, você que talvez é alguém, um zombenteiro da vida, alguém que não quer trabalhar, que é um pouco preguiçoso, vai à frente do centro. Aí da hora do trabalho começar, ele nem abriu as portas ainda, né, São Paulo? Tá dormindo lá sossegado, porque eu entreguei na mão da cigarra todo o trabalho, aí na hora do inverno não tem nada para comer. É preciso disciplina para o trabalho, mas é preciso vontade, é preciso querer. E para que eu tenha um 2020 melhor, é preciso que eu entenda se eu estou trabalhando ou só recebendo. Não tem problema só em receber, mas trabalhar é muito bonito, porque as bênçãos que a gente recebe se multiplicam. E eu trago o último problema para finalizar. Aonde estão os nossos jovens? Aonde estão os adolescentes? Quando a gente olha para uma plateia tão grande igual a gente tem aqui hoje, para uma plateia tão grande igual a gente vai ter no YouTube, no site da Rádio Nova Luz nos ouvindo, aonde estão esses jovens? Como o Espírita tem trabalhado esses jovens? Porque eles que estão falando de figurinha, talvez chegue aqui na frente, o comunicador está falando palavras difíceis, porque os evangelhos são escritos com palavras difíceis. Na época de Jesus as palavras eram um pouco mais complicadas. Os livros que vêm do plano espiritual têm palavras rebuscadas, porque afinal são ditados por espíritos superiores.
E aonde estão esses jovens que talvez senta aqui no centro, escuta uma palestra de meia hora e fala assim: ó, credo, Deus me livre desse tanto de tempo, porque eu sou imediatista, eu quero 5 minutos. O YouTube, que a gente vai alcançar agora com as filmagens, com as gravações das palestras, é onde eles estão, no Facebook, no Instagram, procurando talvez a salvação para os seus problemas, a cura para as dores que eles têm. Mas e quando eles chegarem aqui, como a gente vai fazer com eles? Será que a gente está preparado para os recebê-los? Será que a gente está preparado para receber eles dentro de casa? O que eu espero para a nova década? O que nós devemos esperar para a nova década? O que nós devemos é fazer para a nova década. De nada adianta eu ficar esperando, é preciso que eu trabalhe, é preciso que eu me coloque à disposição para Jesus. E só assim é que eu vou ter as bênçãos que eu espero do Feliz Ano Novo. Que nós possamos ter um 2020 iluminado, repleto de bênçãos e cheio de oportunidades para o trabalho. Que Jesus possa nos abençoar por todo esse ano, a nós e a nossa família, que assim seja. Nós agradecemos a contribuição do nosso irmão com cada um de nós, espíritos encarnados e desencarnados, e pedimos para que os espíritos de luz o cubra de bênçãos, a ele, seu lar, sua família. Vamos passar agora para a segunda parte, que é de passes e cura. Neste momento vai materializar em cada um de nós todos esses ensinamentos. Vem atender também a cada um de nós que aqui hoje também trouxemos os nossos pedidos, aquilo que cada um de nós estamos necessitando. Então, neste momento também, os mensageiros divinos, as equipes espirituais, que ao lado de cada um de nós está aqui anotando, depois levando aos departamentos da vida planetária, e nós vamos sendo atendidos. E agora cada um de nós vamos receber gratuitamente das mãos de Deus e de Jesus o medicamento que cada um de nós veio buscar para curar nossas dores, nossas enfermidades, tanto do espírito quanto da matéria. Mais uma vez, vamos fechar os nossos olhos, em comunhão com Deus, com Jesus e com os trabalhadores, os nossos mentores espirituais. Cada um de nós vamos fazer nossa consulta. Vamos colocar os nossos pedidos, nossos agradecimentos. Cada um de nós também com simplicidade e humildade, vamos colocar nossas dores, nossas necessidades e, por que também não, as nossas limitações, porque sabemos que nenhum de nós está desamparado. Vamos neste momento pedir a Deus e a Jesus, aos bons espíritos, para que ao lado também de cada um de nós possam colher e sentir também as nossas necessidades, as nossas dores. E vamos pedir que o Mestre Jesus, o médico dos médicos, venha trazer para cada um de nós esse medicamento espiritual que vai se materializar em cada um de nós através do passe magnético e da água fluidificada. Senhor Jesus, Mestre e amigo, nós te pedimos neste momento, venha nos auxiliar. Te pedimos, Senhor, para abençoar o nosso lar, nossa família, nossos filhos, o nosso ambiente de trabalho. Queremos te pedir, Senhor, para que ao lado de cada um de nós venha nos ajudar, principalmente, Senhor, nos momentos mais difíceis. É o que te pedimos, Senhor, hoje, agora e sempre, que assim seja.